Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco. Abacuque, profeta Abacuque, só para você ter uma ideia do que estava acontecendo aqui, na época em que Abacuque estava vivendo. Imagine que você, um dia, um belo dia da sua casa, você ligasse a sua televisão e na sua televisão você tivesse ali uma reportagem profética. Sua televisão, por vontade própria, começasse a te mostrar um filme do que aconteceria com a sua nação, com o seu Brasil, nas próximas décadas. Imagine só. Só que esse filme que seria mostrado a você seria um filme totalmente terrível. Guerras, mortes, destruições, dissensões, famílias destruídas, cativeiro, para outros países. Imagine que a situação fosse extremamente caótica, no padrão de uma guerra, literalmente de uma guerra. Imagine que ao ligar a televisão você tivesse mesmo ali tudo para você, todas as informações. Qual seria a sua atitude? O que você faria diante de uma situação que você tivesse talvez o vislumbre do que aconteceria com você, com a sua família nas próximas décadas? Será que porventura você pegaria na espada e batalharia para que não acontecesse? Será que você diria, rapaz, isso é maior do que eu vou dar no pé, não vou ficar por aqui? Será que você fugiria? Procuraria uma outra nação, um outro país para morar os próximos anos, porque afinal de contas, tudo que você não deseja é que a sua família seja tocada, pelos inimigos. O que você faria numa situação como essa? Pois bem, a Bíblia conta o relato, a história deste homem, deste profeta chamado Abacuque. Imagine que você, tivesse esse vislumbre. Abacuque teve uma visão profética do que aconteceria com a sua nação nas próximas décadas. Ele viu, Deus mostrou a ele o que aconteceria: a ascensão dos ímpios, o favor para com os ímpios e o desfavor para aqueles que eram o próprio povo de Deus, judeus. Imagine que Abacuque viu tudo o que aconteceria, a situação caótica que seria trazida até a sua nação. Imagine que Abacuque viu que os filhos seriam arrancados dos pais e levados para um cativeiro, para um outro país, para uma situação deplorável. Imagine que Abacuque viu o povo passando fome, o povo na miséria, o povo clamando por um Deus que não lhes dava resposta. Imagine que o vislumbre de Abacuque em relação à sua visão profética foi justamente esse. E o que Abacuque fez? Se ele teve uma visão acerca do que aconteceria, o que ele fez? Fugiu? Não. Fugir nunca seria uma opção para esse profeta. A Bíblia diz que ele permaneceu como uma sentinela. E por mais que o seu coração estivesse muito aflito com tudo que estava acontecendo, porque Deus havia dado a visão a ele, a televisão da casa dele lá ligou e ele viu tudo. Foi a visão dada a ele, não foi dada a todo o povo, mas somente a ele. Ele decidiu permanecer. A Bíblia diz que ele permaneceu como uma sentinela. Mas como? Se ele estava vendo tudo o que aconteceria, como que ainda assim Abacuque conseguiu permanecer como uma sentinela? Sabe o que é uma sentinela? Sentinela é um tipo de soldado que não arreda o pé a qualquer sinal de inimigo, ou qualquer barulho diferente, ou qualquer pessoa que saia do meio de uma mata para se aproximar de um muro, a sentinela está ali, posicionada, e ele precisa avisar, todos os seus superiores e talvez o exército de dentro da cidade, que algo estranho está vindo, que algo esquisito está acontecendo. Abacuque decide ficar como uma sentinela, sem arredar o pé. A situação de Abacuque, descrita aqui em poucos capítulos na Bíblia, depois você leia, vale a pena você ler esses 3 capítulos de Abacuque. Era uma situação muito delicada, muito complicada. Talvez parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos diante dos nossos olhos, tem acontecido coisas, e a gente já conhece a história de outros países. Sabemos que o regime comunista já matou milhões e milhões de pessoas. Sabemos de todos os males que pode vir a acontecer em nossa nação brasileira. É como se nós
estivéssemos na pele de Abacuque, e o que faremos? Será que basta fugir, sair desta localidade e ir para outra? Será que a gente consegue encontrar paz em pelo menos alguns momentos ou algumas horas do nosso dia, né? Consegue encontrar uma resposta que traga para o nosso coração mesmo uma tranquilidade, uma paz? Será que esse é o caminho? Será que o caminho é se entupir de medicamento para você ficar mais calminho, né? De tomar aí os seus medicamentos, o Rivotril, o Zupidem e tantos outros, para você conseguir, sei lá, né? Dar uma tranquilidade para o coração? Será que você beber 5 litros de maracujina resolve? Lógico que não. Nenhuma dessas situações, seja de fuga, seja de permanência, mas totalmente dopado, é uma realidade para nós. A esperança que nós temos não depende de um governo. A esperança que nós precisamos ter não depende de uma condição financeira agradável, não depende de uma condição social. Eu paro para me perguntar muitas vezes no meu dia, quando meu coração está indo por caminhos tortuosos, por que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja com o maior nível de perseguição, que é a igreja na China? Por que as igrejas na Coreia do Norte, que é um país que praticamente nenhum de nós tem informação do que acontece lá, porque não sai de lá? Por que a igreja na Coreia do Norte continua crescendo? Assustadoramente, se é que eu posso dizer, mesmo com tudo, com toda esse controle que existe naquela nação. Meus irmãos, nós estamos diante de situações em nossos dias e nós precisamos ter esperança em dias sombrios. Mas se a sua esperança está em um laudo das Forças Armadas, você vai ter um problema. Se a sua esperança está em daqui 4 anos, em novas eleições, você vai ter um problema sério. Se a sua esperança está na Copa do Mundo, que vai acontecer daqui a pouco, você também vai ter um problema. Semana eu vi uma piada em relação a isso, que dizia assim: crente não assiste Copa do Mundo. Aí embaixo, por quê? Porque a Copa é do mundo. Oh meu Deus. Só Jesus na causa, né, gente? Mas se a sua esperança está em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, você terá um problema sério. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, e uma correlação em Salmo 22, 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Em dias de grande aflição, em um momento de grande aflição. Em Abacuque capítulo 1, de 2 a 4, diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa semana uma pessoa muito indignada, ao mesmo tempo que muito aflita, ela me mandou uma mensagem assim: pastor, nós oramos, existiam tantas pessoas orando, eu ouvi diversas profecias, já na segunda-feira ela me mandando essa mensagem: por que aconteceu o que aconteceu, pastor? Aonde está Deus? E o pior, eu não tenho nem dinheiro para sair do país. Eu falei: calma, irmã, não é por aí, não é esse o caminho que você tem que pegar, não. Eu falei: calma. Ser um cristão não é sinônimo de que tudo vai muito bem na sua vida para o resto da sua vida. Isso é utopia, isso não é cristianismo. Eu falei: calma, respira, não é esse o caminho que Deus tem para você. Meus irmãos, da mesma maneira, Abacuque está aqui reclamando, com quem? Com Deus. Ele não está mandando recado, ele não está falando com uma pessoa que está morando vizinho à casa dele, ele está falando diretamente com Deus. A visão que Abacuque tem acerca da vida, da situação de sua nação, é justamente essa que nós temos hoje. Por que o ímpio prospera e o justo passa por necessidade? Parece que a coisa não anda, não gira, que a gente não consegue avançar. Parece que quando estamos prestes a ter uma boa resposta por parte de uma nação como um todo, parece que vem alguém e acaba e frustra todos os nossos planos. Por que isso tem acontecido? E talvez o seu questionamento
seja parecido com o questionamento de Abacuque. Essas perguntas que muitas vezes fazemos de forma retórica, esperando uma resposta, mas essa resposta nunca vem. O fato é que Abacuque corajosamente perguntou a Deus todas as perguntas difíceis que estavam em seu coração. É difícil amar alguém, até mesmo o Criador do universo, se você está guardando rancor e escondendo os seus sentimentos verdadeiros. Lembre-se disso, quando você estiver servindo a Deus. É difícil amar alguém, mesmo que seja Deus, o Criador do universo, se você estiver guardando rancor, se você estiver carregando no seu coração algum tipo de rusga contra esse próprio Deus que tanto nos ama. É difícil, é complicado. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus não faz sentido para você. É porque você lá atrás tomou uma decisão de duvidar de Deus, de não confiar em Deus, de não esperar em Deus. E hoje você tem colhido, os frutos amargos de sua decisão. Quando o profeta terminou de fazer perguntas, ele sabia que era hora de ouvir. O mesmo se aplica a você. Se você ultimamente tem perguntado a Deus o porquê de tantas coisas estarem acontecendo nos últimos dias, meses e anos, olha o que Deus responde em Abacuque 2:1. Ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. O que ele faz? Espera. Ele faz os questionamentos a Deus, questionamentos genuínos, debaixo de uma visão que ele havia tido, de uma situação extremamente difícil que ele vivenciaria nos próximos anos, de grande sofrimento, porque ele não estava alienado e ele não estava a parte disso, ele faria parte de toda essa situação complicada de uma outra nação vir, invadir e destruir. Abacuque faria parte disso tudo. Ele questiona Deus, e qual é a atitude que ele tem? Muito bem, agora eu vou subir e vou esperar. Deus vai me responder. O que acontece muitas vezes é que a gente não está disposto a esperar. Nós temos tudo de maneira muito rápida. Nosso almoço é feito no micro-ondas muitas vezes. 2, 3 minutos, 5 minutos, você esquenta alguma coisa lá, está pronto. Tudo que você espera que seja e aconteça rapidamente. E muitas vezes a resposta de Deus não é no seu tempo. E aí eu tenho que dizer para você, talvez algo que as pessoas costumeiramente não digam. Mas lembre-se da vida de Moisés. Lembre-se que ele passou 40 anos no palácio e 80 anos no deserto. E quando ele estava prestes a entrar na terra prometida, ele entrou? Não entrou. Porque Deus tinha algo melhor para ele. Olha José do Egito. A situação da vida daquele menino. Ele chega como escravo e se torna governador. Mas até isso acontecer, José comeu muita mosca, gente. A situação não é tão simples assim. E o que dirá do apóstolo Paulo? De uma prisão a outra, de uma situação de açoite a um naufrágio, e a pedradas e tudo mais. Situações extremamente difíceis. E quando ele pensa em ter algum tipo de alívio, ele pede para Deus: Deus, esse espinho na carne, tem como dar um jeito nisso? E o que Jesus responde para ele? A minha graça te basta, Paulo. Você vai continuar sofrendo com essa situação física que você está sofrendo, mas a minha graça te basta. É nessa fase da sua vida que eu vou me aperfeiçoar em você. Então não é possível você ser curado. Um homem que curou milhares de pessoas não recebeu a cura para si. Meus irmãos, existe esperança em tempos sombrios. E a esperança, ela não pode simplesmente estar numa condição política ou social que nós estamos vivendo. O texto em Abacuque 2:3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não se atrasará. Deus não chega adiantado, Deus não se atrasa, Ele faz do jeito certo. Certa vez uma pessoa disse assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo, a linha está reta, é você que está torto. Você que está vendo errado. Tem nenhum problema com Deus. O problema está comigo e com você. E sempre será assim. Meus irmãos, por que a igreja brasileira se afastou tanto dos caminhos do Senhor?
Por que que a igreja brasileira entregou o país para essa situação caótica que nós vivemos hoje? Porque foi a igreja brasileira que fez isso. Você pode dizer só que foi o homem corrompido, você pode dizer o que você quiser, mas a partir do momento que a igreja trocou o Deus verdadeiro pelos deuses deste mundo, onde houve contaminação, o diabo entrou e fez uma festa, e é onde ele está sambando hoje. Nós entregamos a chave do Brasil para as trevas, por isso vivemos dias tão sombrios. E por que que eu falo isso com tanta clareza para você? Olha a sua vida. Quando foi a última vez que você jejuou? Você está vendo tudo isso acontecer. Você está vendo que nós estamos na iminência, se as coisas não se resolverem, de ter uma guerra aqui dentro. Você pelo menos, essa semana, que foi a semana do ápice de tantas notícias, você se ajoelhou e orou. Eu não vou nem perguntar se você jejuou. Eu não vou nem perguntar se você dedicou meia hora, 30 minutos de oração, 1 hora. Você entende? Você entende que o que nós estamos vivendo hoje é fruto da sua displicência em relação à sua vida cristã? O fato é que nós estamos entregando o país a essa guerra. Uma guerra que não é vencida com o joelho no chão, nunca será vencida com uma arma nas mãos. Meus irmãos, acordem para a vida, em nome de Jesus. Tem gente que está gritando nas redes sociais, quando deveria estar gritando dentro do quarto de porta fechada, para o único que pode resolver. E mais uma vez, eu digo para você, não sou contrário que você saia nas ruas. Exerça o seu direito de cidadania, eu também exerço o meu. Mas lembre-se que mais importante do que isso, é aquele que está vendo você em secreto. Tem muita gente sem esperança, vivendo à base de remédios, preocupado na ansiedade, vivendo na depressão. Essa semana parece que potencializou ainda mais, e tudo isso está acontecendo porque você não está se agarrando nas coisas básicas de um verdadeiro cristianismo. Olha o que Abacuque fez, tendo toda a visão acerca do que aconteceria, ele se dirige a Deus. O que mais ele faz? Agora eu vou ficar em posição de sentinela. Um sentinela, ele não arreda o pé. Um sentinela não senta para descansar. Um sentinela não deita para dormir. O sentinela está esperto o tempo todo, está de olho. A segurança de toda uma cidade depende do sentinela. Qualquer barulho, qualquer pessoa saindo de uma mata, ele precisa reportar para os seus. Essa é a posição de Abacuque. Ele reclama e ele se posiciona. Muitas vezes nós só reclamamos, mas não há um posicionamento da nossa parte. É onde a esperança ela se esvai. Por quê? Porque muitas vezes o que você faz é que você, por mais que diga que confia em Deus, você ainda espera que o homem faça alguma coisa. Em Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, abra aí a sua Bíblia. Se você quiser, dê uma rabiscada aí, se tiver com caneta. O versículo é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. Diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força,
Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de músicas, instrumento de corda. Muito provavelmente Abacuque ele tinha um papel também dentro do templo de ser, né, um mestre de música, um regente dentro do templo. Por isso que ele escreve esta canção, este hino de adoração e louvor ao Senhor. Abacuque, se Abacuque tivesse dependido de seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando à destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. Sim, Abacuque estava com medo. Ok? Amém, gente? Não era um super-homem, era como eu e você. E ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, não na fraqueza humana. Então, quero que você entenda que o que Abacuque descreve praticamente é a nossa vida no dia de hoje. Você olha, é iminente, eles estão chegando. Olha para dentro de si, rapaz, tá difícil, estou tremendo nas bases aqui. Você olha em volta, não tem esperança também, está tudo se desintegrando. Que situação difícil. Olha o que nós vivemos no dia de hoje. Nós olhamos o cenário e eu pergunto para você, porque eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. O que eu posso fazer na força do meu braço para mudar esta realidade? Não tem. Não tem. A situação é caótica. Se nós olhamos em volta, por mais que existam provas, é difícil. É difícil, é complicado. Lembre-se do que Abacuque fez aqui, e lembre-se que a questão do sentimento, quando eu digo para você a questão do sentimento, é que ele não se deixou ser enganado pelos seus sentimentos. Ele não se deixou ser enganado pela ansiedade. Ele não se deixou ser enganado por um coração que talvez colocasse a esperança numa utopia. Não, as coisas vão melhorar. Daí um tempinho, um ano ou dois, as coisas vai ficar tudo bem. Não. Abacuque não falou isso. Não foi a visão que ele teve e nem foi o sentimento que ele alimentou. Por isso que quando eu digo que devemos tomar cuidado com a frase "o melhor de Deus ainda está por vir", cuidado com essa frase. Essa frase dita sem levar em consideração o contexto bíblico pode gerar em você uma frustração gospel quando o dia mal chegar. Eu gosto de pensar que o melhor não está por vir, o melhor já veio, Jesus, e Ele voltará para buscar a sua igreja, amém? Agora, durante essa perspectiva que nós estamos vivendo aqui na terra, sim, teremos grandes alegrias, grandes vitórias, elas acontecerão pelo poder que há em Cristo Jesus, mas também teremos grandes decepções, e as decepções também estão ligadas ao nosso Salvador, que está produzindo em nós uma glória que é eterna. Há alegria no sofrimento também, amém, gente? E há esperança. Para esse momento agora que nós estamos vivendo, pastor, há esperança? Há esperança. Não, mas a situação, não consigo ver um canalzinho de esperança. Há esperança. E se não confirmar o que nós esperamos, há esperança. Se confirmar o que nós estamos querendo que se confirme, há esperança. Existe esperança para nós. Não podemos perder isso de vista. Por quê? Porque a nossa esperança não está numa condição humana ou mundana. A nossa esperança está em Deus. Por que que Abacuque foi tão assertivo? Mesmo tendo a visão do todo, o inimigo se aproximando, ele tremendo nas bases, porque ele depositou a esperança e a confiança em Deus. Foi isso. Essa é a resposta, esse é o segredo da vitória. E continua sendo a mesma coisa para nós hoje. Então deixo aqui para os irmãos alguns princípios para você alimentar a esperança em dias sombrios. Olhe para mim, eu estou dizendo para você alimentar a esperança. Então eu estou partindo do pressuposto que você aceitou a Cristo Jesus. Se você aceitou a Cristo Jesus, você não é alguém desesperançado, amém? Você tem a esperança. Você tem a Cristo, você tem esperança. Então em dias sombrios o que você precisa? Você precisa alimentar essa esperança. Você precisa dar combustível para essa esperança.
Você precisa confiar em Cristo. Você precisa olhar para você e perceber que sem Cristo não dou um passo, mas com Cristo sou mais do que vencedor. Então é na perspectiva do que eu estou dizendo aqui hoje, para irmãos e irmãs em Cristo, eu quero deixar para você 3 princípios, para você alimentar a esperança em dias sombrios. O primeiro, espere pacientemente no Senhor. No Senhor. Não é esperar pelo Senhor, é no Senhor, é esperar nele. Em Cristo, quem tem Jesus não tem falta de nada. Se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você não tem falta de nada. Então espere no Senhor. No Senhor. O texto diz: ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre todo o povo que nos ataca. Como eu disse a você, ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando à destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo, suas pernas vacilavam. Não sei se você já passou por essa condição, de ter tanto medo, de baixar sua pressão, aquela perna quase caiu. É o que está acontecendo com Abacuque. Ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Mas olha o que diz em Isaías capítulo 28, versículo 16, aquele que confia jamais será abalado. Amém? Quando corremos adiante de Deus, nos metemos em apuros. Abraão aprendeu essa lição quando se casou com Agar e teve seu filho chamado Ismael. Sabe qual foi a diferença de Ismael e Isaque? Olhe para os países árabes, olhe para o Hamas, olhe para a Palestina hoje. São todos descendentes de Ismael. O Oriente Médio vive em guerra, 24 horas por dia. Por quê? Abraão quis correr na frente de Deus e resolver a situação, não esperou, e porque ele não esperou, a gente colhe os frutos até hoje. Sempre tem alguém com um colete cheio de bomba querendo explodir o outro. Quem são esses? Descendentes de Ismael, os árabes. Os árabes e os judeus estão constantemente em guerra. Aliás, não sei se você sabe, mas na história da humanidade, nós vivemos muito mais tempos em guerra do que em paz. Na realidade, este mundo desfrutou de míseros anos de paz. Míseros. A história da humanidade é guerra, 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 guerra. Sai de uma entre outra, o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque o coração humano, ele necessita de Cristo Jesus. Então espere pacientemente no Senhor. Abacuque podia esperar tranquilamente, pois sabia que o Senhor estava realizando a sua obra no mundo, diz o texto, versículo 5 de Abacuque, capítulo 1. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Em Abacuque 3:2, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está irado, mas eu também sei que o Senhor é rico em misericórdia. Então lembra-te de nós. Em tua ira, libera misericórdia sobre nós. Abacuque 2:3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Salmo 37:7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém, gente? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus tem o tempo certo dele agir. Ele não se precipita, ele não chega atrasado, ele está no momento certo da nossa história. Se a nossa esperança estiver nele, se o nosso coração estiver ligado pacientemente naquilo que ele vai fazer, o nosso coração também encontrará a alegria necessária para viver nesse tempo. Encontraremos a paz necessária para viver nesse tempo. Aprendi 3 versículos que têm me ajudado a esperar pacientemente no Senhor. Êxodo 14:13, não tenham medo, fiquem firmes. Meus irmãos, não tenham medo, fiquem firmes. Amém? Um outro, agora espere. Rute capítulo 3, versículo 18. Espere pacientemente. E o outro, Salmo 46:10, parem de lutar, saibam
e eu sou Deus. E a luta que eu digo aqui é a luta na sua mente. É a guerra na sua mente. É aquele jogo de cabo de guerra, sabe? Eu confio desconfiando. Eu aceito não aceitando. Eu espero não esperando. Sempre essa luta na mente. Espere no Senhor. Para que você tenha esperança em dias sombrios, espere no Senhor, pacientemente. Segundo, para alimentar esperança em dias sombrios, encontre alegria em Deus, mesmo em meio à escuridão. É possível? Claro que é. Em meio à escuridão? Sim, possível. Diz o texto, mesmo não florescendo a figueira, quando floria a figueira, havia um alívio para o povo de Israel, do tipo, vai dar fruto. O florescer da figueira era igual ao fruto. Não tinha o fruto na mão, mas tinham a certeza e a convicção de que o fruto viria. Então, quando florescia a figueira, eles já se alegravam. Já era uma esperança, entende? Para eles isso era muito natural. Floresceu a figueira, vai dar fruto, glória a Deus. Eles já se alegravam por aí. Não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Depois que os babilônios passassem por Judá, não restaria muita coisa de valor. O texto no versículo 17 do capítulo 2 diz: a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Não era simplesmente a conquista da nação de Israel, era a crueldade com que esse povo conquistava uma nação. Eles vinham para ganhar o jogo, para subjugar o inimigo. Fosse ele quem fosse, a intenção deles era única: ou a gente arrebenta com tudo, ou a gente arrebenta com tudo. Essa era a condição de Abacuque. Nessa mesma condição, por que Abacuque consegue escrever um dos textos mais lindos da palavra de Deus? O que existia de tão diferente nele? Abacuque não podia se alegrar com suas circunstâncias, mas ele podia se alegrar em seu Deus. Esse é o detalhe, gente. Olhe para mim. Isso é um exercício. Todas as vezes que o seu coração ficar aflito pelas notícias que você está recebendo e vendo, pergunte, olhe no espelho e pergunte para você mesmo: Deus mudou? Deus não mudou. Ele é o mesmo. Deus é justo? Deus é justo. Sua justiça nunca falha. As pessoas que hoje fazem o mal serão julgadas? Com certeza. Esses que fazem mal para uma nação, como aqueles que fazem mal para você, serão julgadas. Espere no Senhor. Isso vai acontecer. Meus irmãos, Abacuque não podia se alegrar com a sua circunstância. Afinal de contas, imagine o peso nas costas. Eu vi tudo, gente. Não tem jeito. Mas, se nós nos agarrarmos em Deus, o autor e consumador da nossa fé, poderemos passar pelos dias maus, cheios de esperança, paz e alegria. Testemunho do profeta de Abacuque aqui, ele basicamente é uma das citações do apóstolo Paulo no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 16 a 18, quando Paulo diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Abacuque, no meio disso tudo, descobre aonde estava a sua força. Ele descobre que de fato ele não precisava confiar no carro e no cavalo, nem no tamanho do exército, ele só precisava se agarrar em Deus. E é o que ele faz. Nesses dias
Encontre alegria em Deus, esperança em Deus no meio dessa escuridão toda. Abacuque 3,16, ouvi isso, meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Marcos 14,26, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, nas suas últimas horas de vida. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em seu relato em Atos 19, por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Existe uma graça toda especial no meio de um grande sofrimento. O que Deus tem reservado para nós? Não sei, meus irmãos. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Mudaram as épocas, mudaram as estações, entraram novos governantes, outros já se foram, mas Deus continua sendo o mesmo. Qual era a perspectiva de Daniel quando foi levado cativo à Babilônia? Durante 70 anos de cativeiro. Qual era a perspectiva dele? Ele encontrava a sua esperança em Deus. No máximo ele ia até a janela que dava para Jerusalém, mas não dava para enxergar Jerusalém. Ele estava a centenas de quilômetros de distância. Mas ele orava naquela janela, porque era a janela que dava ali, nessa reta aqui, ó. Jerusalém fica nessa reta aqui. O meu lugar de adoração a Deus fica nessa reta aqui, ó. Então, ele passou 70 anos de sua vida. Ele sai de casa, levado cativo com 15, 16 anos, não volta mais. Mas ele passa uma vida ao lado de Deus, cheio de esperança. Então eu te convido a olhar a grandeza de Deus. Diz o texto de Salmo 42:8: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. De noite recordo as minhas canções, Salmo 77:6. E em Jó 35:10 diz: mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos. Confie e veja a grandeza de Deus nesse tempo. Amém. E terceiro e último, para alimentar a esperança em dias sombrios, confie em Deus, sem vacilar. Essa é a lição mais difícil. Confiar em Deus sem vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. A paz é um grande desafio. Mas é possível, olha o que diz aqui: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Este é o motivo pelo qual Deus permite e passemos por situações como essa. Elas podem nos aproximar dEle e nos elevar acima das circunstâncias, para que andemos nas alturas com o Senhor. Olhe para mim aqui. Se toda essa situação constrangedora que está acontecendo no país não está pelo menos levando você a uma reflexão do grande amor e favor de Deus sobre a nossa vida, tem algo errado com você. Talvez você esteja tão distante de Deus que necessite mesmo parar e refletir sobre isso. E se você estiver distante dele, volte-se para ele. Aqueça o seu coração novamente, com Deus fazendo parte da sua vida e do seu dia a dia. Confiar sem vacilar. Talvez tudo que estejamos passando é para que a gente receba aquela chacoalhada, aonde Deus está dizendo: olha, a situação está por um triz, confie em mim novamente. Essa situação já estaria previamente resolvida se de fato todo esse número de cristãos que existe no Brasil fossem verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Nós não estaríamos vivendo isso. Imagine você que com 12 apóstolos, Jesus transformou esse mundo. Agora imagine o Brasil com 8.000, Zé. Tem 8.000 apóstolos no Brasil. E a gente não consegue mudar uma eleição. Tem algum problema aí. É sério. Tem alguma situação aí que não está batendo. Eu vi um líder religioso desta nação, não vou dizer que é um grande líder, mas vou dizer que é um líder que tem uma vasta influência.
Em seu vídeo, ele defendia o aborto. Eu fico imaginando, rapaz, esse daí influencia milhares, talvez milhões de pessoas. Como ele pode ler a palavra de Deus e defender o aborto? Esse é o tamanho da doença que a gente está enfrentando, sistêmica. Então o que eu peço aos irmãos hoje? Está difícil? Esperança em Deus. Confie sem vacilar. Confie e veja a sua grandeza. Veja que Ele está determinando tudo segundo a vontade dEle. Amém? Olha o que diz em Isaías 40, 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deuteronômio 32, 13, ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. Salmo 18, 32 e 33, o Senhor me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Eu deixo aqui uma frase para você pensar com todo carinho. Nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Se você não está encontrando alegria nem esperança, é provável que você não conheça Deus. Então eu te convido a mergulhar em Deus e a conhecê-lo, para você perceber que mesmo em situações complicadíssimas, Ele não sofre variação nenhuma. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Amém? Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. O nome Abacuque significa literalmente abraçar e lutar. Abraçar e lutar. A história de Abacuque revela o seu nome profético. Ele lutou, disse para quem tinha que dizer, falou o que precisava ser dito a Deus. Ele lutou ali para que a situação fosse mudada, transformada como um profeta que ele era. E a parte do abraçar é justamente o abraçar aquilo que Deus havia determinado para a sua vida. Esse é o significado do nome de Abacuque. Num tempo de extrema dificuldade, ele encontrou esperança em dias sombrios. Meus irmãos, o grande lance da vida cristã não é aquilo que visivelmente a gente está vendo que está acontecendo. É morrer sem Jesus. É deixar de confiar em Cristo Jesus. Porque imagine você, que amanhã ou depois, você receba uma triste notícia sobre a sua saúde. É um outro contexto. Se você deposita a tua confiança na política, o que a política fará por você? Nada. O que o seu dinheiro pode fazer para tentar te ajudar em sua saúde? Nada. Muito pouco. Agora, se a sua esperança está em Cristo Jesus, aí é diferente. Há 1 mês ou 2 atrás, eu tive o privilégio de visitar uma família ali em São José. Eu já tinha contato há muitos anos. Uma senhora que já havia lutado com a saúde dela durante muitos anos, recebeu a cura, mas depois voltou de novo, a situação difícil demais, e aí um dia ela me chamou: pastor, você pode vir aqui? Minha família está toda aqui, leito de hospital, estava internada. Fui, ela ainda estava consciente, estava lúcida, e conversamos um pouquinho, cantamos e oramos com ela lá dentro do quarto de hospital. E aí, o semblante dela, para mim, para os filhos, para as filhas, né? 3 filhos. Bem,
para o marido era um semblante de completa paz. Os médicos já tinham dito para a família e para ela, já estava no fim. Eles precisam falar a realidade, né? Ela estava em completa paz. E uma das suas falas foi: olha, a minha esperança não está neste mundo. Eu sei que Jesus está me levando para um lugar melhor. E aí, horas depois, lá ela veio a falecer. E a família, como ficou? Totalmente em paz. Eles encontraram em Cristo a esperança. Porque para nenhum deles, se para mim não foi fácil, imagine para um filho, para um marido. Ontem eu mandei mensagem para o marido, perguntei: e aí, como você está? O pastor, está bem difícil, mas eu estou confiando em Deus. Aí ele brincou, né? Falou: a Cristina deixou um monte de gato aqui para eu cuidar, é o que está, né, tomando o meu tempo. Mas está bem difícil, tenho sentido muita falta dela, mas estou confiando em Deus. Meus irmãos, vamos confiar em Deus esta semana. Amém? Vamos orar. Todas as vezes que você receber uma notícia, acalme o teu coração e leve na intercessão. Ore a Deus, peça o favor dele. Olhe para você, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, acalme o coração de todo mundo e faça essa nova geração enxergar em Deus a esperança em dias sombrios. Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos agradecer a Cristo por tudo que Ele é. Pai, muito obrigado, porque somente em Sua palavra nós encontramos a resposta que procuramos. Por vezes, Jesus, o nosso coração tenta de todas as formas fazer com que a gente fique no chão. Nossos sentimentos, ó Pai, nos enganam. Nosso coração, como diz a Tua palavra, é enganoso. Somos levados, ó Pai, a acreditar muitas vezes em mentiras, ou simplesmente deixamos o nosso coração se afundar em todo tipo de ansiedade. Mas nesta manhã nós estamos aqui, Pai, e esta palavra faz sentido para nós. Esta palavra alimenta a nossa alma. Essa palavra alimenta a nossa esperança, Pai, de que o Senhor é poderoso, infinitamente poderoso. Já tem toda a história escrita, não mudou, não sofreu variação e continua amando os seus filhos. E é nessa verdade, nesta realidade que nós nos apropriamos e nos apegamos. Na realidade de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor olha para nós, ó Pai, com olhos de justiça, de graça e de amor. De que o Senhor, ó Pai, deposita em nós uma alegria completa. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ver a Tua boa mão sobre nós. Nesta manhã, Jesus, nos apropriamos desta esperança. Essa esperança que Abacuque teve. Ele questionou, ele falou, ele esperou e ele recebeu do Senhor a resposta. E na resposta que o Senhor deu, Pai, que é a mesma que nós recebemos no dia de hoje, é uma resposta que traz paz, é uma resposta que traz alegria, é uma resposta que traz esperança, de que de fato nós precisamos confiar em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nesta manhã decidimos confiar no Senhor dos Exércitos, no nosso Deus, no nosso Pai, que fez os céus e a terra e tudo que existe lá. Meu Pai, obrigado pela Sua palavra. Renova, Pai, e alimenta a esperança no coração dos Teus filhos. Grandes são as aflições que temos passado nesses últimos dias, as incertezas, Pai, que por vezes dominam o nosso coração e a nossa alma. Mas, meu Pai, se mostre presente mais uma vez, como o Senhor fez com Abacuque, faça conosco também. E se porventura, Pai, a resposta que esperamos não venha de acordo com aquilo que nós desenhamos, nós ainda assim confiaremos no Senhor, porque o Senhor, ó Pai, continua sendo o mesmo Deus que viveu e que fez na época de Abacuque. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa nem por um instante. O Senhor alimenta a nossa fé, o Senhor alimenta a nossa esperança. Nós temos confiança em Ti, Pai. Esse povo que está aqui é um povo Teu, são Suas ovelhas, são ovelhas do Teu rebanho, meu Pai. Então, Jesus, nós Te pedimos mais uma vez, Espírito Santo, traga ao coração do mais aflito aqui, nesta manhã, a esperança de que o Senhor está
no controle de tudo, de que o Senhor está no controle de tudo, de que não existem, Pai, situações que tirem o controle de suas mãos. O Senhor é o Senhor da história. A tua palavra diz que tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e é nisso que nós cremos. Não confiamos em nós, não confiamos nas notícias, nós decidimos confiar em Ti, em Sua poderosa palavra. Alimentamos a nossa esperança, Pai, nesta manhã, em Sua palavra, verdadeira e fiel, e oramos, debaixo da graça maravilhosa do Espírito Santo, oramos em nome de Jesus, amém, amém.